Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Júnior Bornelli e eu estou aqui nos estúdios Startse para fazer a primeira edição do nosso podcast Organizações Infinitas, para falar sobre os principais temas do agora, sobre tudo aquilo que está impactando a nossa vida, o mundo dos negócios, da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. E para isso eu estou aqui acompanhado dos meus colegas, amigos, sócios, Cristiano Cruel e Piero Franceschi. Sejam bem-vindos. Boa, vamos nessa, vamos agitar aí, né? Vamos ver o que está rolando aí pelo mundo e discutir um pouco do impacto disso nessa questão das organizações infinitas, né? É isso, né, Cruel? É isso aí, legal o pessoal estar aqui com vocês, debater, trocar ideias, brigar aqui com meus colegas, a gente adora brigar entre nós, então vamos lá que assim a gente consegue aprender coisas diferentes. Toca lá, Júnior! Boa, vamos lá, pessoal. Então, olha só, acho que o primeiro tema que a gente trouxe aqui, falamos muito disso essa semana, os nossos alunos aqui nos cursos, enfim, foi sobre a Netflix, né? A Netflix que nas últimas semanas começou a dar sinais de que alguma coisa diferente está acontecendo no mercado e começou por ela, né? A gente viu ali, a Netflix começou a chegar no momento onde ela teve dificuldades para aumentar a sua base de usuários, começou a perder usuários, já anunciou que vai perder muito mais usuários no próximo semestre, e isso acendeu um radarzinho, a luz amarela começou a piscar ali no mercado, de que talvez não seja só na Netflix esse problema, seja o início de um processo de reconstrução, de revisão de tudo que a gente viu nos últimos 10 anos. Como é que vocês enxergam isso? Não, eu acho que tem duas temáticas. A primeira é o quanto as organizações ainda aguentam financiar negócios que... A pergunta é o seguinte, quanto vale uma empresa? Quanto vale um negócio? A resposta tradicional é o seguinte, um negócio vale o quanto ele consegue gerar de caixa, certo? O resultado que ele dá. Mas a pergunta é, quando? Resultado quando? Nessa semana, nesse mês, nesse trimestre, nesse ano ou nos próximos 10 anos? Então essa dúvida sempre persegue a todos e todos temos essa sensação. Você postou, acho muito legal, voltou a estar na moda da resultado, né? Da lucro voltou à moda. Essa aí é um dos desafios. Então eu acho que a gente de tempos em tempos volta a ter um debate quanto nós estamos financiando uma coisa para resultado rápido, o resultado lá no médio prazo, o resultado no longo prazo. Eu acho que isso que está no pano de fundo disso. Eu tive lá na Finlândia, lá no Slush, aquele evento, e me marcou o pessoal os investidores da Andreessen Horowitz, A16Z, para quem quer procurar no Google aí, e eles dizem assim, cara, olha como é insano. A gente, no mundo de Venture Capital, no Vale do Silício, a gente levava dias para decidir investir em negócios que retornariam em anos. E hoje nós estamos sendo pressionados a decidir em dias negócios que vão dar retorno em décadas. Olha, então é um desafio enorme entender o que é resultado, como que é, mas eu acho que de tempos em tempos as bolhas murcham e eventualmente elas estouram. Mas é uma dinâmica que você vê que a gente pode estar testemunhando uma grande virada, né, dos modelos, porque nos últimos, 10 anos, né, grande parte desse investimento em empresas da nova economia, como a gente chama, eles foram por crescer muito rápido uma base, né, da forma mais escalável possível, como a gente fala sempre, para alguma vez descobrir como ganhar dinheiro. A Netflix não é uma empresa rentável, né? E ela vem substituindo esses ciclos de perpetuidade, como a gente fala, onde ela era uma empresa de DVD, depois virou um streaming, depois começou a investir mais em conteúdo, agora está indo até para games, né? Assim, como que ela vai tentando se reinventar para continuar construindo uma base de forma muito rápida, esperando que em algum momento essa chave vai virar e vai dar dinheiro. Só que o que está acontecendo parece assim, que esse lance de agora vai dar dinheiro, como os ciclos estão muito rápidos, a capacidade de se reinventar e ainda achar dinheiro depois está ficando mais difícil. Não é muito diferente do que está acontecendo talvez com o Facebook, né? Porque a base do Facebook também está parando, está começando a perder relevância e de alguma forma a rentabilidade vai baixando. Não, ou seja, eu acho que a gente está testemunhando uma grande virada das coisas, né? Porque essa aposta grande de crescimento de base e alguma hora vai dar, que é aquele winner takes all, né? Assim, alguém vai chegar, vai dominar aquele mercado, e aí quando ele dominar vai conseguir achar dinheiro lá. Como os ciclos estão muito rápidos, está sendo interrompido de forma cada vez mais abrupta, né? Que são esses ciclos curtos. Então, eu acho que essa questão do Netflix é um grande paradigma novo que a gente está vendo, né? O quanto você consegue suportar queimar dinheiro, para algum momento achar dinheiro, né? Como a escassez do dinheiro está ficando cada vez maior, por causa de várias dessas questões macroeconômicas, essas apostas estão ficando mais arriscadas, porque o custo do dinheiro comparativamente está ficando difícil, né? Mas olha como é difícil isso. O Netflix deve ter gasto o ano passado 20 bilhões de dólares em conteúdo. 500 programas novos parece que eles colocaram no ar.
Então o cara pode dizer o seguinte, eu quero dar lucro, eu quero mostrar para o mercado que tem lucro, eu reduzo de 20 para 5 meu investimento do conteúdo e eventualmente a queda de assinantes ela podia continuar, ter um pouco mais acelerado, mas o resultado poderia aparecer. Olha a sinuca de bico de gerir negócios que tem crescimento rápido, tem grande alcance. Ou a dúvida é, você consegue ter crescimento rápido e dar resultado ao mesmo tempo? Não é essa? Esse é um trade-off. Certo? Será que consegue isso só queimando capital de outro, dinheiro de investidor, ou queimando o seu próprio capital? Essa é uma dúvida. A Amazon já dizia isso. Quer investir no meu negócio? Pensa a longo prazo. Todas as cartas que o Jeff Bezos escreveu durante 20 anos, ele sempre repetia isso. Quer botar dinheiro no meu negócio? Não me cobra a curto prazo, me cobra a longo prazo. Mas chega uma hora, eventualmente, que o cansaço chega, né? E que a dúvida chega. Eu acho que o que a gente está vendo no Netflix é um fenômeno que vai começar a se repetir em outros lugares. Porque o Cruel fala muito bem disso, a gente fala muito disso aqui, fala disso nas Organizações Infinitas, sobre os sinais que começam a aparecer. Então a Netflix disse lá, perdemos 200 mil assinantes, é a primeira vez que isso acontece. No semestre que vem vamos perder 2,5. E os sinais estão todos ali no material que eles divulgaram. A gente vai deixar de fazer crescimento acelerado para focar em rentabilidade da base de usuários. Talvez a gente crie 2 nichos, talvez a gente tenha que botar propaganda, talvez a gente tenha que subir preço. Ou seja, estão encontrando maneiras de acabar com essa sangria de só trazer clientes, só trazer novos usuários, para fazer a rentabilidade do negócio, porque, como o Piero falou, o dinheiro lá fora ficou mais curto. Né? Tentar reposicionar um pouco a tese para os investidores. É o que a gente sempre vê, né? Quando essas empresas começam a anunciar uma queda de trimestre e depois falando, olha, vai ficar pior lá para frente, ele já está preparando o investidor e está tentando limpar um pouco a base de investidor. Né? Fala assim, fica aqui, quem acreditar que esse negócio é um negócio bom de longo prazo, a gente vai achar os caminhos, mas se você está querendo ser uma empresa, você está querendo investir numa empresa de crescimento muito acelerado, isso meio que parou, né? Que um pouco parecido com o que aconteceu com o Facebook, né? Quando o Mark Zuckerberg fala que tá difícil e vai ficar pior. Porque ele acaba limpando, caindo 20, 25, 30% o preço da ação, mas acaba limpando porque as pessoas que ficam lá ainda investindo são as que acreditam que aquilo lá tem um valor pelo tamanho da base, pela construção de que vai ser feito ao longo do tempo, mas aquele valor de crescer muito rápido, esse é um valor que vai diminuindo. Tanto que a gente olha, quando a gente compara as curvas de Netflix, Disney, todas as outras estão numa inflexão muito maior, porque a base é menor, tem um monte de tração acontecendo. Cedo ou tarde, essas bases todas vão ser grandes iguais, né? E a competição não vai ser mais por tamanho de base, vai ser por quem rentabiliza melhor, fideliza melhor, cria mais frequência de uso. Então, eu acho que tem uma transformação muito grande acontecendo, porque esse modelo que foi muito popularizado de assinatura, baratinha e tudo mais, não sei quantas assinaturas vocês têm, mas assim, a gente começa a ter uma vida por assinatura. Né? O problema é quando a gente nem lembra mais quantas assinaturas a gente tem. Nem lembra. E esse ponto é importante. A Netflix ela foi sozinha durante muito tempo nesse serviço de streaming, né? Meio precursora, né? E é isso. E aí começou a aparecer um monte de gente competindo, correndo atrás. A tecnologia lá de streaming deixou de ser um competitivo, um fator de decisão, porque ficou barato, ficou comum, todo mundo tem. Nós três aqui quiser, a gente monta um serviço de streaming baratinho daqui a pouco. Então ela teve que investir em conteúdo, mas em conteúdo tinha competidores lá fora que também eram muito bons. A hora que você entra no jogo de conteúdo, isso que é maluco, né? Porque a Disney ficou fora desse lance muito tempo. Sim. Por estratégia ou lentidão, pouco importa. O fato é que a Disney é uma máquina de conteúdo, né? Então a hora que a Netflix chega lá e fala assim, eu vou ser muito bom e conhecido por conteúdo, você está entrando numa seara de outro, né? Então assim, óbvio que a Netflix vem fazendo um conteúdo cada vez melhor, mas se vocês repararem, o conteúdo que cada vez mais tem na Netflix e com frequência é um conteúdo de produção mais barato e mais simples. Muito reality show, muito documentário. Tem menos produções cinematográficas, aquelas baita séries. Porque isso demora tempo e é foda, porque imagina assim, o cara produz um conteúdo, uma baita série, maravilhosa. Há 6 meses produzindo. As pessoas gastam isso aí em 2 dias, cara. É 1 bilhão lá pra gastar aquele negócio, em 2 dias acabou. E aí as pessoas ficam ali, o que vem mais? O que vem mais? Então é um leão de boca aberta, né? Assim, como você abastece todo mundo de conteúdo o tempo todo pra manter a relevância, né? E o cara assina e desassina, né? Assina e desassina. E aí, então conteúdo é uma estratégia, acho que ninguém duvida, tem que ter conteúdo bom e tudo. Só que é caro, é lento e tudo mais. Agora vamos pensar junto. Vamos ajudar o Netflix. Quais seriam as alternativas de curto prazo para o Netflix tentar mudar essa curva? Vamos lá? O Júnior apontou umas aqui.
Primeiro, vou botar propaganda junto, você escolhe um serviço com propaganda, sem propaganda, menos propaganda, mais propaganda. Ah lá, YouTube. Ah lá, YouTube. Interrupção, tá? Né? Tenta fazer, não, você quer pagar menos, quer pagar mais, quer pagar médio. Que outra coisa que ele tem, que eu vi aqui, eles caçando o compartilhador de senhas. A turma que tem, eu moro aqui, tem uns amigos eu vi que isso moram... também. Dos 220 milhões de assinantes, diz que tem mais 100 milhões que usam por compartilhamento de senha. Isso, mas daí você fica um pouco antipático, porque muito dessa galera compartilhador de senha é o mesmo cara do que os caras chamam das redes atômicas. Dentro de uma comunidade imensa que é o Netflix, tem aqueles mais tarados. É aquele cara que compartilha, que conversa. Eventualmente o cara é mais que gera apaixonado. conversa, né? E o cara que gera o buzz, o cara que recomenda pros amigos, o cara que... Tem muita gente hoje não usando o sistema de recomendação do Netflix para assistir um documentário novo e entrando no grupo dos amigos do WhatsApp. Então, assim, isso cria o buzz, né? Isso cria o... Então, essas são alternativas, mas todas elas é uma dúvida imensa. Mas é uma fricção, né? Assim, porque a gente se acostumou, querendo ou não, nessa vida por assinatura. Pensa o Spotify, por exemplo, como exemplo, né? Você tem o serviço gratuito, mas você tem lá, depois você paga para não ter anúncio, paga para ter uma customização, né? Você se acostumou a falar, eu tô pagando para não ter interrupção, né? O YouTube também, eu acho que a assinatura do YouTube lá, Premium, não sei como chama, é a mesma coisa. E essa é uma lógica inversa, né? Assim, você tá pagando para ter aquele serviço que você sempre teve, só que agora vão te interromper. Fala assim, você não quer mais ser interrompido? Paga mais um pouquinho. Isso do ponto de vista de experiência do usuário é como você adiciona uma fricção onde não existia, né? Então você piora o seu produto para tirar valor daquela pior. O que tende a ser um risco, porque ao mesmo tempo que isso acontece, você pega o caso do Amazon Prime, por exemplo, uma assinatura anual hoje, por 12 meses, está custando R$7,90. E assim, sem interrupção, porque a Amazon tem toda a estratégia deles que não está ligado só a isso. Então, você começa a piorar seu produto para tentar achar rentabilidade, o que já é provado que é um risco, né? É que você falou bem, né? O YouTube, o Spotify, eles começaram com seus gratuitos e aí você paga para fazer o contrário. Agora, a Netflix não tem a opção de se tornar gratuita, por exemplo, e só pago para quem não quer ser interrompido. Né? Isso. Como é que dá esse passo agora? agora? Completamente diferente. Diferente, modelos diferentes. 220 milhões de pessoas de uma base paga, que estão acostumados a chegar na sua sexta-feira, olhar um monte de série lá, escutar e beleza, não vê propaganda, não vê nada. De repente você está falando, olha, aquela sua Netflix que você gostava, agora toma aqui uma propaganda. Né? Acho que vai ser tenso. Né? Mas o que esse negócio Netflix incita? O Netflix então perdeu valor, Meta, Facebook perdeu valor, a gente está assistindo isso. E aí surge um fantasma de vai estourar a bolha, porque esse dinheiro infinito que financiava esses projetos malucos, essas empresas bilionárias que no balanço não apresenta resultado nenhum, isso era um excesso de liquidez do mundo, vai implodir, detonar tudo. Então tem o alarme, os alarmistas que vêm desse lado, tá? Qual é a perspectiva de você assim? O mercado, ele de tempos em tempos corrige? Ele de tempos em tempos ele dá essas seguradas? Ele movimenta para outro lado? Ele dá sinal... Olha só, a bolha da internet... A famosa, grande... As.com, né? As.com, quando ela explodiu, foi um arraso. Tragédia. Né? Mas, naquela época surgiram as grandes Big Techs, ou consolidaram muitas Big Techs que a gente está vendo hoje. Acho que a história mais legal, que pouca gente fala, é que o Masayoshi-son, era um grande investidor do Vale do Silício lá. Dizem que ele estimam que ele perdeu naquele período ali da bolha uns 70 bilhões de dólares. Esse é o cara... Esse mesmo cara, esse japonês, coreano, mas tinha uma empresa japonesa agora, ele investiu 20 milhões de dólares numa empresa chinesa desconhecida na época, chamada Alibaba, né? Que hoje é conhecida. Mas logo depois da bolha? Foi durante a bolha. Tanto é que os caras diziam assim, cara, você é maluco, cara. O cara não cansou de perder dinheiro, perdeu 70 bi. Imagina, 20 milhões de dólares numa empresa chinesa que fazia páginas amarelas na China, que era um país sem PC e sem internet. Ou seja, fadado ao fracasso, entre aspas, né? Estão falando, cara, faz uns 20 e poucos anos, né? 21, 22 anos. 20, isso aí. É isso aí. A Alibaba deve ter 22, 23 anos de vida. Bem no começo. Então o cara botou dinheiro naquele negócio. Depois ele saiu, fez o grande... E ele criou, entre aspas, o maior fundo de VC da história, que é o SoftBank, né? E o fundo do SoftBank, que lá levantou 100 bilhões de dólares para investir em VC. VC é dinheiro de festa, não é infraestrutura de país. É dinheiro de ruptura, dinheiro de apostas grandes, é dinheiro de transformação. Então, mesmo naquela tragédia, surgiram
teve gatilhos novos negócios. Por isso que eu sou mais cético em acreditar em todos os negócios que vão bombar e mais cético quando digo assim, esses negócios vão tudo morrer, sabe? Assim, eu fico no intervalo, eu fico em cima do muro, é verdade isso. Fico em cima do muro tentando entender melhor esses movimentos. Agora, essa pegada nossa ali que a gente falou agora há pouco, que trouxe o Netflix de pano de fundo, mas da discussão maior que é da empresa dar lucro ou não dar lucro, crescer demais e não se sustentar, parece que a gente está de fato entrando no momento, falando com o VC, com o investidor, com a empresa, que a gente está voltando no momento onde o mais talvez valorizado não seja o crescimento exponencial, absurdo, às custas do dinheiro do investidor, mas um crescimento sustentável, que entregue muito crescimento, mas com algum resultado. E aí, pegando essa fala do Cru aqui, vocês acham que quando a gente olha para trás lá, mesmo na bolha das .com, um pouco mais antes ainda, a gente olha para Google, para Microsoft, para Apple, para o próprio Facebook, são empresas que desde o início eram lucrativas. Desde o início eram lucrativas. Elas, né? Todas elas. Nenhuma delas teve uma história de ser absurdamente apanhadora de usuários e não entregar resultado. Será que, de fato, a gente olhando para essas companhias e vendo elas como esses grandes expoentes, faz sentido essa coisa de ter esse crescimento sustentável de volta como foco e não olhar para esses múltiplos malucos de cresceu 1 bilhão de usuários, 200 milhões de usuários, 300 milhões de usuários. Pô, mas o balanço é aquele balanço horroroso que se o investidor fecha a torneirinha, a empresa morre. Eu fiquei pensando nisso, sabe, nessas grandes lá. Pô, Microsoft, falamos a história da Microsoft, ela se mistura um pouco com essa história toda aqui, né? Falamos ali das senhas piratas do Netflix. Para a Microsoft, o Windows pirata foi bom, mas foi ruim, né? Botou o Windows em 98% dos computadores no mundo inteiro, até depois parar de vender software e virar assinatura de software. Sim. Quando você vendia software era muito caro porque R$2.000 custava o Windows. Quando você assina o software custa R$19,90, R$29,90. Então a Microsoft conseguiu reduzir a pirataria e ao manter quase que o share que ela já tinha historicamente. E tudo isso dando lucro, né? Manteve sua relevância. Mas dessas 4 que você citou, né? Tem que lembrar sempre que o Google e o Facebook, grande parte deles da receita vem de advertising, vem de propaganda, né? Então, assim, no final o Google é a páginas amarelas de hoje. Facebook é 98%. Mais YouTube e tal, e Facebook 97%, 98%. Então, assim, são grandes empresas de mídia antes de serem grandes empresas de tecnologia. Que acho que é o grande ponto, talvez conecte a questão da Netflix com isso. Talvez o jeito de resolver a Netflix hoje está mais ligado à capacidade de você ter atenção de 220 milhões de pessoas por muito tempo e como você monetiza essa atenção do que essencialmente vender uma assinatura, né? Porque acho que o valor no tempo que não vai se desconstruir e acho que isso que tem que ser dito, né? 220 milhões de pessoas se acostumaram a entrar num negócio sexta, sábado à noite e passar horas lá assistindo uma TV, né? Que é a nova TV, né? Porque as pessoas não faziam mais isso assistindo canais nem de canal de TV paga, tinham migrado muito para o YouTube e outros formatos e o Netflix entrou como um grande concorrente por atenção. Então tem um valor no negócio que ele é muito forte, que é essa questão da frequência, atenção, meio que o quanto você pega do olhar das pessoas. Que é a grande fonte de receita do Google e Facebook, é quanto as pessoas investem de tempo nas suas plataformas e tudo mais. Então, que eu acho que esse é o grande paradoxo que vai acontecer, porque eu tenho muita atenção das pessoas, para eu monetizar isso eu vou ter que fazer propaganda, vou ter que fazer inserção, vou ter que usar meu espaço ali, mas para eu fazer isso eu pioro o serviço e talvez eu comece a perder a atenção das pessoas. Então é meio um flywheel que talvez se desconstrua. Já a Apple e a Microsoft são business que tem uma outra configuração, né? Tem uma parte de serviço, hardware e tem outras coisas. E acho que tem que citar a Amazon, né? Que talvez seja o patinho feio, não, mas seja a ovelha negra ali, porque a Amazon também não é uma empresa lucrativa, mas ela decide também não ser, né? Ela usa todo o seu caixa para construir seus negócios e ela ambidestramente vai abrindo os negócios. Já tentou fazer muito hardware, inclusive, e acabou não dando tão certo, mas ela já é uma empresa que tem o e-commerce, tem o AWS, tem Twitch, tem um monte de outras coisas, mas é uma empresa que escolhe usar e aplicar todo o seu caixa de lucro para crescer, né? Piero, aí tu deu para mim uma aula de organizações infinitas. Que um dos dramas do Netflix é que ele tem um stream de receita. É isso. Os outros, eles podem até se dar o luxo de meio dar aquilo, porque é uma maneira de 200 milhões de pessoas ali brincando ou não brincando junto contigo, é uma oportunidade de negócio
lateralmente se pensar. Então se pensar, meu negócio é streaming ou meu negócio são esses centenas, bilhões de pessoas que estão conectadas com a minha marca, com o meu sentido. O que mais, né? Então se eles inventaram maratonar, tinha que vender travesseiro, almofada e não sei o quê. Sabe essa ideia que você começa a pensar lateralmente, que o negócio não é o que você faz, mas é quem você atende, por que você atende, o valor que você entrega, em que situação, em que contexto. Essas outras Big Techs, elas têm outras alternativas. Total. Por isso que elas espalham os negócios. O que parece às vezes ser uma falta de foco, mas na verdade às vezes pode ser uma... Por isso que a gente vê Disney, né? E conteúdo, mas tem muita coisa no entorno daquele negócio todo em que ela tem alternativas de criar streams de receitas adicionais. Então ela pode competir com o outro, sei lá, com outras estratégias. Talvez mais armas, né? Assim, tem um cinto de utilidades que ele vai usando e vai compondo. Eu acho que nessa habilidade a Amazon talvez seja a empresa mais ambidestra, né? Assim, que ela tá ao mesmo tempo abrindo um monte de coisas e fazendo, e ela pode se dar o luxo de vender a assinatura R$7, R$8, porque ela tem todo um modelo montado para suportar, né? Mas acho que esse é o ponto, né? Onde é que a Netflix botou o seu próximo centavo, né? Ela vem se reinventando, claro que ela vem se reinventando. Começou com aluguel de DVD, depois virou streaming, depois conteúdo, agora talvez o próximo passo seja tá fazendo uma aposta em games. Mas quando a gente olha para as outras, como o Cru falou, você falou da Amazon, investindo um monte de outro negócio. A gente olha para o Google comprou o YouTube lá atrás. O YouTube hoje representa 12% da receita do Google. Investiu em um monte de outras plataformas. A Microsoft comprou de Skype a LinkedIn. O LinkedIn representa 10% da receita da Microsoft hoje. Sim. Então, quando a gente olha para essas outras companhias, elas estão fazendo o jogo da organização infinita. Ela sabe que o que ela faz hoje não vai durar para sempre. Mas qual que é o próximo passo? O Facebook talvez tenha demorado demais para fazer isso, né? 98%, 97% da receita vindo de propaganda, publicidade, coloca a empresa no mesmo momento impota ela como potência gigantesca, todo esse dinheiro da publicidade do mundo, não sei o que, tá vindo para cá. Mas coloca ela num risco enorme de como quando a Apple decidiu travar lá o bloqueio de envio de dados, captura de dados, a receita da empresa vai para metade, o valuation cai para metade, e aí ela começa a sofrer, porque ela só tem uma linha única de... Como é que as empresas conseguem fazer isso? Onde é que está a mágica de olhar e encontrar o próximo passo? Como é que busca esse próximo passo? Tem um código secreto nas organizações infinitas que nós aqui apelidamos de autodisrupção, né? Que é uma coisa assim simples, parece legalzice falar, mas deve ser uma coisa muito dramática nos negócios. Quando uma organização acostuma a ganhar dinheiro só do mesmo... Quando você passou muito tempo ganhando dinheiro só do mesmo jeito, eu acho que nasce um risco. Aumenta um risco, certo? Porque é bom aquilo, é confortável aquilo, você é bom naquilo, você sabe fazer aquilo. E ao mesmo tempo que aquilo é muito bom para você, ele pode virar um drama, eu acho. Né? Sabe que no final o que nós estamos falando aqui é da capacidade de dar resultado. O grande questão é o quando. Quer ver? No livro aquele Blitzscaling, o livro Blitzscaling, que é um dos livros de negócio conhecido, o autor lá, que é o do fundador do LinkedIn, do Chris Ye, que é um dos professores da Starts, inclusive do XPA lá, né? Ele diz, essas empresas, elas eram extremamente lucrativas. O lucro líquido delas era muito alto. O lucro por transação, o lucro era muito, muito alto. Só que o que esses caras queimavam de recurso, ou em CAPEX, ou nesse mundo digital, é difícil ver o CAPEX, mas sim, muito de aquisição de usuário, era desproporcional. Como é que é? O cara, para faturar ele gastava 1,50, né? Então, essa lógica ela é meio confusa. Mas ele diz que lá na origem é muito isso. Qual é o momento da curvatura em que o cara começa a se pagar e ganhar alto? Olha a Apple, a capacidade de gerar caixa da Apple. Né? Quando é que ela consegue fazer isso? E quando é que ele tem que gastar mais, senão ele morre na próxima curva. Não é esse? É isso. E aí, se vocês olharem, quanto vale um negócio versus quanto que estão, uma empresa listada, quanto que estão pagando. Olha que coisa interessante. Porque o valor de uma ação é uma expectativa de um valor futuro, né? Assim, uma compra na baixa, vende na alta. Então, isso é sempre uma especulação. Uma das coisas que o Vale do Silício carrega há muito tempo e que eu fiquei muito atento, ou tento entender melhor, é o que... Você sabe que o autor lá do livro Startup Enxuta, Lean Startup, bem no finzinho do livro, finalzinho do livro, ele escreveu um capítulo, um pedacinho lá que ninguém leu muito, e ele menciona LTSE. É a expressão que ele usa, LTSE, Long Term Stock Exchange.
que ele diz o seguinte, as empresas depois que elas entram em bolsa, elas começam a virar reféns dessa especulação. Aí quem lidera a empresa tá só na batida do curto prazo, ação caiu, ação subiu, ação, certo? Então ele fica muito assim. E ali foi que ele vislumbrou uma nova bolsa, que acabou virando uma bolsa nos Estados Unidos chamada LTSE, que ela tende a criar uma nova governança de valor de longo prazo. Então, às vezes, quando a gente vê assim, quanto que o Facebook perdeu de dinheiro nessa confusão dos últimos meses, ele perdeu uma Petrobras. De 1,1 tri para 600 bi. 250 bi de dólares. Num dia só. Tipo uma Vale, uma Petro, um Itaú e uma Ambev. Num único dia. Num dia. Perdeu meio Brasil numa... tipo, perdeu... Você vê, isso é uma coisa sobre o quanto vale uma ação, quanto que está valendo, qual é o market cap dele no mercado, assim, quanto vale o seu negócio, versus em que momento a gente está analisando esse negócio. E isso é relevante. O Facebook valia 1,1 tri. E eu tô olhando aqui agora, ele vale 532 bi. Ei. Mas o resultado deste tri foi melhor do que do tri passado, quando ele valia 1,1 tri. Me explica isso agora, Piero! Mas ó, vamos pegar aquela outra discussão muito comum, né? Do Nubank, nem parece banco, né? Assim, banco tem que dar dinheiro, banco sempre deu rios de dinheiro. E tem uma discussão muito forte, né? De, o que adianta crescer assim se não dá dinheiro? Para mim, são todas frutos do mesmo fenômeno. Agora, para mim, a loucura da conversa do Nubank e essa questão do valor futuro o Nubank, ou esses bancos digitais, conseguiram uma coisa que é um feito. Primeiro, né? Fazer as pessoas gostarem de banco. A gente é da época que ninguém gosta de banco, né? Banco era problema, né? Não se gosta de banco. Assim, banco é feito para não ser gostado, né? Apesar de toda a intenção de atendimento e publicidade, assim, banco não foi feito pra gente gostar. Como é que tu dizia? Que é o banco, assim, nem parece banco. A campanha do Unibanco lá do ano 2000 é Unibanco, nem parece banco, né? Porque assim, não quero ser um banco. 15 anos depois o Nubank acertou. Então eu acho que tem um grande mérito. Agora, o lance é a hora que você tem 55 milhões de pessoas que estão treinadas para usar um aplicativo, para não esperar falar com ninguém, que compra coisa com clique. E são as pessoas que estão se bancarizando, e a pirâmide do Brasil ela vai fazer assim, né? Então são os consumidores dos próximos 15, 20, 30 anos. Querendo ou não, a gente aqui vai morrer logo, né? Cedo ou tarde, vai ficar com menos chance de usar um banco. Então assim, os clientes dos bancos antigos, eles estão indo na sua vida, e os dos bancos novos estão entrando. Então, a hora que a gente pensa que o Nubank não dá lucro hoje, mas ele criou afinidade por um banco, uma base de 55 milhões de pessoas que vão nos próximos 10, 15, 20 anos usar e crescer nas suas carreiras, ganhar mais dinheiro, contratar mais serviços, esse é o grande valor no tempo que se vê no Nubank, né? Que hoje talvez não seja igual ao Itaú, mas vamos falar assim, tem valores de negócio equivalente ao Itaú. Né? Isso. Então, acho que esse ponto, a questão do valor no tempo e a questão do dar lucro depende um pouco dessa questão do grupo ao longo do tempo, que é o sofrimento do Facebook. Porque o Facebook descobriu que as pessoas envelhecem, né? Então todo mundo estava no Orkut, depois foi para o Facebook, que depois vai para o Instagram. Agora essas pessoas não saem do Instagram, estão indo para o TikTok. Então assim, a cada 5, 10 anos tem uma quebra de cohort, como a gente chamaria de grupo, que as pessoas vão indo embora. E você não quer estar da sua avó, da sua mãe, da sua tia, você quer, as novas gerações querem estar na rede social nova. Então é um balde furado, né? E esse é o sofrimento do Facebook, de tentar quebrar essa lógica de um balde furado de rede social e entrar para essa questão do metaverso, enfim, que é um pouco de pegar todo o dinheiro de um lado e colocar no outro e falar assim, vamos porque estou em zona de morte, né? Ou eu vou, ou eu fico, né? Ou eu vou, ou eu fico. Agora, vocês acham que pegando o Nubank e Netflix e todas essas empresas que estão crescendo muito base de usuários, não sei o que, você da receita, vocês acham que isso, o ponto para elas darem receita ou dar lucro, da receita dar lucro, é só uma questão de tempo? Elas só precisam de tempo para encontrar isso? Ou tem muitas delas que vão ficar pelo caminho porque nunca vão encontrar? Então se a gente pega aqui, talvez a diferença, a Tesla teve tempo, o Elon Musk teve tempo, conseguiu fazer, teve competência, mas ele chegou na beiradinha ali de quase não dá. Tem gente que brinca que o Elon Musk passou muito perto de seu Ike Batista. De quase não conseguir, que faltou... Se não dá mais um ano, não conseguia, ia virar tudo promessa de PowerPoint. Será que falta tempo ou muitas delas vão ficar pelo caminho? Eu acho que eu sou de uma geração que ainda escutou assim, aquele lá tem dinheiro que não acaba mais. Já viu isso? Eu acho que não existe dinheiro que não acaba mais. Certo? Assim, eu acho que isso não existe mais.
Então, para mim é meio esses ciclos curtos que nem o Pedro falou eu acho que eles são meio inevitáveis. Por isso que a gente tem que criar uma nova dinâmica de entender mercados, entender negócios, desenhar negócios, gerir negócios até. Eu acho que essa é uma realidade. É uma nova realidade. Então, para mim não tem dinheiro que não acabe mais, certo? Então, impérios assim, sem fim, eu acho que eles todos estão à mercê de uma nova dinâmica de negócio lá fora. E, assim, tá acontecendo, né? Só que a maioria das pessoas, quando a gente fala isso, quando a gente dialoga assim, as pessoas tendem a ver como, ou conversa meio inocente, assim, meio de futurista, blá, 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 ou meio ameaçador, né? Você, cuidado com isso. Eu tenho uma crença real, cada vez mais real, profissional, que educação é a nova aposentadoria, ok? Onde é que conecta nessa história? O profissional e a organização que pararem de aprender, não adianta ele ter muito recurso, porque ele vai fazer merda. Então, assim, a consciência de uma organização que não para de aprender, não para de experimentar, é isso. Para mim, essas empresas que alongam a visão no tempo, elas sempre têm risco. E para mim, eu estou olhando o mercado hoje, eu vejo assim, tem dois tipos de negócio quando os caras falam de valor. Tem os negócios que eu chamo que são projetáveis. O que é projetável? É o que a gente falou. Quanto vale uma empresa? Pega os últimos 5 anos, bota mais 5 anos, perpetuidade, traz a valor presente. Então, tem os cálculos, múltiplos de resultado que você tem. Então, são negócios que eu poderia dizer assim, são projetáveis. Mas se o futuro tem muita incerteza, o projetável já entra em dúvida, né? Tem outros tipos de negócios que a gente aceita que não dá para projetar. Eles são, eu gosto de dizer que são inefáveis. Inefável é o que não dá para definir, não dá para ele é meio ele é meio tu não sabe o que é. Né? Pega um papel e anota aqui o dicionário do Cristiano Cru, que essa aí é nova. Anota isso. Nunca ouviu essa palavra. Não, mas é bonitinho. Olha que não é bonitinho. Negócios projetáveis e negócios inefáveis. Inefáveis é que eu não consigo definir bem. E alguns olham os negócios inefáveis e diz, cara, isso é maluco, mas isso pode ser um novo jogo. Isso é um novo banco. Esse é um novo relacionamento. Isso é um novo estilo. Vale o risco. O Elon Musk, você sabe que recentemente o Charles Munger é o sócio do Warren Buffett, famoso Warren Buffett. E ele disse, criptomoedas é uma doença venérea. Ele falou isso numa entrevista. Aí o Elon Musk pulou no negócio, vamos chegar no inefável agora. E ele disse assim, poxa, eu respeito muito o Charles Munger, mas eu me lembro que um dia ele me chamou para almoçar e no almoço ele me provou que a Tesla não daria certo. Cara, ele provou, abriu um caderninho, fez as contas, Cara, provou. E o Elon Musk disse assim, eu saí de lá convencido que a Tesla nunca ia dar certo. Só que daí eu respondi para ele, mesmo assim, vale a pena tentar. Entendeu? Então existem hoje, nós que olhamos, e você está pensando aqui, onde é que você coloca seus recursos? Eu acho que todos nós deveríamos ter uma visão mais de portfólio. Existem negócios mais projetáveis, existem negócios mais inefáveis e para mim faz sentido distribuir um pouco. Negócios, distribuir formatos, distribuir investimentos, ter uma carteira nos projetáveis, uma carteirinha nos inefáveis. Eu acho que faz parte disso. Por quê? Porque a incerteza é maior. Isso aqui não pode ser conselho financeiro. Mas é difícil, né, Isso aqui não é conselho financeiro, mas é difícil. Não é uma dica de investimento. É cada vez mais difícil mesmo. É difícil porque, primeiro assim, pegando o teu gancho, certeza a gente precisa e vai acontecer novas Kodaks e Blockbusters, né? Se pensar, já faz 15, 20 anos e continuam sendo os grandes exemplos, né? Que foram pegos para uma primeira transição, uma primeira onda de quebra de choque de modelo. Quando a gente soma toda essa história de NFT, cripto, metaverso, todas essas maluquices que estão por aí, a gente provavelmente está vendo mais um choque, né? Estrutural, né? Acho que a pandemia acelerou alguma coisa, mas acho que não tem a ver com pandemia. Tem a ver com todas essas tecnologias Web3 e tudo mais. A gente vai ter mais um novo choque. Como todo choque sísmico, vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Talvez sejam essas conhecidas que a gente tem por aí, que a gente por muito tempo trabalhou como case. Lembrando que Kodak e Blockbuster, antes de derem errado, eram cases, né? Eram assim, grandes empresas. Foram grandes empresas nos seus setores até o momento que teve um choque estrutural. Então, eu acho muito improvável que a gente não tenha novos cases como esses, que vão ser novos cases que a gente vai falar, se você não fosse o Facebook, tá vendo o que o Facebook fez? Ficou apostando nisso, não teve várias linhas de receita. E pegando nesse lance de risco, 97%, 98% da receita do Facebook vem de publicidade. Até tentou fazer outras coisas ao longo do tempo. É um risco grande, tá tudo no mesmo cesto. Talvez agora bateu a onda, né, bateu a água, falou, preciso correr e
rever meu negócio. Então eu acho que é muito improvável que a gente não tenha novos cases de fracassos corporativos de reinvenção. Você acha que o Facebook pode ser a Kodak daqui 5 anos? Cara, é uma possibilidade. Quão provável isso, acho que os próximos 1, 2 anos vão dizer. Até porque esse lance do metaverso tá todo mundo ao mesmo tempo indo para o mesmo lugar, que é um lugar que ninguém sabe bem para onde é, né? Tá todo mundo criando sua hipótese. E é um negócio que não tem dono, né? Que não tem dono. Então, assim, é o metaverso de quem, do que é, como que vai. E o Facebook tá acostumado a um modelo de negócio plataforma onde eu sou o dono da plataforma e aqui dentro é a minha regra, né? Tanto que foi mudando ao longo do tempo tudo. Esse é um jogo que o Facebook sabe jogar muito bem, já provou várias vezes. Facebook, Instagram, WhatsApp. Mas é um jogo, um negócio plataforma onde aqui dentro é meu campinho. Eu trago muita gente para lá dentro e eu faço o que eu quiser. Meio programa do Silvio Santos, né? Assim, meio SBT, eu mudo a grade, faço o que eu quiser porque aqui é meu campinho. Vamos entrar nessa aí, porque eu acho que é bom a gente criar essas analogias, a gente pode trazer referências bem práticas para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. O Facebook tem uma placa lá no Facebook, e atrás está pintada a placa da antiga Sun Microsystems, que ele manteve para dar a ideia do seguinte, um dia, para a gente sempre lembrar que nós nunca estaremos prontos e é sempre uma ameaça ficar para trás. Então, tá lá nos alertas da cultura essa coisa de ficar para trás. Isso é verdade, né? Segundo, o Facebook, quando ele faz uma aposta desse, com 10 bilhões de dólares para investir nesse lance metaverso, Um monte de dinheiro. pode acelerar o fim dele ou pode dar um efeito Microsoft. Para mim, efeito Microsoft é todas aquelas que você achava que tinha ido pro buraco e ela volta mais forte que antes. Fênix total. Né? A Microsoft é a Fênix mais total. Fênix que eu conheço. Né? Quantas vezes ela agora acabou, né? Agora chegou o fim. E ela nunca acaba. Então, eu acho que o Facebook, agora a Meta, ele fez um all-in muito pesado. Não sei quantos no mundo teriam coragem de pegar uma empresa que vale 1,1 tri e fazer movimentos assim. São 10 mil pessoas que estão envolvidas nisso. 10 mil pessoas. Para construir o tal do próximo. E é legal olhar essa história, né? A gente tinha o Orkut voltou à moda agora, né? O Orkut que dá aula nos nossos cursos aqui, já teve várias vezes aqui com a gente na Start. Tá dizendo que o Orkut vai voltar. Mas só pegar a ideia do Orkut, primeira grande rede social de massa, 300 milhões de usuários, Brasil, foi super referência, não sei o quê. O Orkut morreu porque não foi capaz de se reinventar e dar o próximo passo. Aí apareceu o Facebook. E o Facebook apareceu como a grande rede social, todo mundo, nós aqui, você, todo mundo entrou no Facebook e um dia teve uma conta lá. Só que aquele Facebook também ia acabar, ia ter o mesmo destino do Orkut. O próximo grande passo do Facebook, o próximo ciclo de sobrevivência, ciclo de perpetuidade, como a gente fala aqui nas organizações finitas, foi Instagram. Depois do Instagram, o Facebook não conseguiu dar o próximo passo. Ele não conseguiu pegar, por exemplo, e se reinventar como para competir com o Snapchat. Ele conseguiu. Ele foi lá e botou os stories, ele botou um monte de recursos, ele continuou sendo relevante. Mas com o TikTok não deu. E o TikTok foi quem provocou toda essa mudança. Então essa história dessas criação desses ciclos de reinvenção, a Microsoft foi mestre em fazer isso inúmeras vezes. Sim, total. A Apple foi mestre em fazer isso inúmeras vezes. Mas talvez o Facebook tenha chegado num ponto onde ele apostou alto demais agora na reconstrução, seguindo essa linha de joga tudo na publicidade, 97, 98, e apostou tudo no metaverso. Se vai dar certo não dá para saber, mas é uma aposta realmente corajosa, né? Não óbvia, né? Não, é assim... A princípio. Talvez é porque o Facebook nos últimos 5, 10 anos, vamos lembrar que algumas coisas aconteceram, né? Acho que a crise da questão da privacidade dos dados deve ter dado uma boa bagunçada lá dentro, né? Que o modelo estava de alguma forma baseado naquilo, e aí foram cortando os parceiros providers de dados, né? A Apple foi cortando, o Google foi cortando, foi piorando o business, como a qualidade do que era como negócio de publicidade, todo o escândalo. Zuckerberg foi o novo Bill Gates, né? Porque o Bill Gates lá atrás era o capeta, né? Era o anticristo. O demonizado. Foi, né? Acharam um novo anticristo da tecnologia, que foi o Bill Gates, o Zuckerberg. Tudo isso, de alguma forma, deve ter tirado um pouco do foco, né? Da empresa em olhar que, cara, a coisa não vai. Quando você olhar para dentro o resultado, por isso que é difícil você falar, tá todo mundo errado. O cara olha para dentro, tá crescendo um monte. As curvas lá dentro deviam estar se compensando. Então o Facebook devia estar meio assim, mas o Instagram bombando. Então a coisa lá, o dinheiro vai rolando, cada vez ficando mais caro. Pensa que neste mesmo tempo, as mídias tradicionais secando seus dinheiros, TV, rádio, jornal, esse dinheiro vindo todo para cá, né? Então você não pode olhar o Facebook sozinho, né? Você fala, pô, o cara tá vindo dinheiro de todo lugar. O marketing digital acelerou demais com a pandemia.
Então os negócios digitalizando, marketing de performance, todo o dinheiro fluindo. O problema é que depende de gente, né? O problema é que depende de gente. Então a hora que começa a ter menos gente lá dentro, fala, porra, onde essas pessoas vão estar? E aí criaram essa visão de que as pessoas todas vão estar nesse metaverso, abre várias aspas, né? Então, se o meu negócio é uma máquina é uma economia da atenção, eu tenho que estar onde as pessoas vão tendo atenção. Eu tenho para mim que, em vez de quebrar essas empresas, eu acho que a gente vai ter, já falei para vocês, acho que a gente vai começar a ter umas mega fusões, assim, de plataformas e atenções. Então, assim, pô, Netflix sozinho talvez não funcione, mas ele junto com o Spotify talvez ele vai juntar com a Apple, vai começar a ter umas mega fusões, porque esses negócios isolados, eles vão começar a fazer menos sentido, né? Mesma experiência de sexta-noite, o que eu vou assistir? Entra na Amazon, entra na Disney, entra na Netflix, entra não sei o que lá. Começou a virar fricção, mas né? Quem que seria uma boa aquisição? Quem que seria uma empresa estrategicamente, se incorporasse o Netflix, viraria uma superpotência? Muito maior do que é. E aí? Eu acho que quando você olha os competidores ali, Disney, Amazon Prime, não sei o quê, no passado a Disney teve uma ameaça que foi provocada lá pelo Steve Jobs com a Pixar, não sei o quê. Pô, primeira vez que a Disney se sentiu ameaçada por uma produção de conteúdo. A Disney olhou para aquele negócio lá e falou, pô, eu preciso trazer isso para cá. E comprou a Pixar, né? Comprou a Pixar. Sim. Trouxe aquilo ali. Quem gosta de cinema pode assistir lá no início do Toy Story, na abertura do primeiro Toy Story, tem lá, produção executiva, Steve Jobs. Ele ajudou a transformar a Pixar no que ela virou, e a Disney foi lá e trouxe isso para cá, porque isso fazia sentido. Eu não sei se a Disney também não pode olhar para a Netflix e dizer, pô, isso aqui faz sentido. Eu tenho conteúdo, eles têm a melhor tecnologia, ainda têm a melhor tecnologia, para que a gente ficar brigando por produção de conteúdo, vamos fazer isso junto. Mas quando eu olho também para a Amazon, a Amazon Prime ela tem um objetivo diferente da Netflix com o Prime Videos, né? Sim, total. O Prime Videos ele é um plus para quem assina o frete grátis. Né? Então, eu não sei até que ponto a Amazon também não teria como olhar para esse mundo aí e trazer, pô, será que se eu trouxer 200 milhões de assinantes de lá, eu trago mais 200 milhões de assinantes para o meu Prime e aí aumento as pessoas que compram aqui, porque aqui tem frete grátis? Não sei, acho que todas as... que a Amazon comprou o MGM, né? O estúdio, um dos maiores produtores assim, comprou para reforçar ali o catálogo. É muito louco, né? Imaginar que a empresa que era de e-commerce comprou a MGM para reforçar o catálogo. Uma loucura. Um serviço de streaming que é para te dar o frete grátis. Assim, é um negócio nó. Que não faz... Né? E eu acho que, né, como você bem lembrou esses dias, a Apple TV foi o primeiro serviço de streaming a ganhar o Oscar de melhor filme. Como é que chama o filme? Coda? Sei lá, acho que é Coda. O Coda foi produzido pela Apple TV. Então, o primeiro filme de ganhar o primeiro filme produzido por uma empresa de tecnologia ou de streaming, sei lá como é que a gente quer chamar, a ganhar o Oscar. Então, acho que essas aquisições elas podem acontecer. Eu não ficaria surpreso se a Microsoft comprasse, porque a Microsoft, ela, como a gente disse aqui, ela aparece com as surpresas de vez em quando, né, e tudo funciona. Mas me parece muito óbvio, por exemplo, uma fusão de Netflix com o Spotify, como você falou. De novo, eu sempre penso que a gente está vivendo um lance da era da hiperinformação, que a contraparte disso é a economia da atenção, né? Tem muita informação vindo de todos os lados, a gente é produtor de conteúdo o tempo todo, todo mundo, né? Então, assim, quem consegue atrair a atenção das pessoas consegue monetizar, porque a atenção é o começo da decisão. Então, para mim, as junções vão estar um pouco nessa sinergia de atenção. Quando você pega o mercado de games, por que ele é muito atrativo em si? Porque você passa lá 20, 15, 40, 90 horas lá plugado numa tela. E a tecnologia hoje já faz com que você substitua lá uma lata de Coca-Cola por uma Pepsi, depois trocou o anúncio, e aquilo lá é a nova propaganda. É o cara jogando e sendo impactado, né? Então, assim, quem detém mais tempo de atenção das pessoas consegue monetizar isso de alguma forma, para vender outra coisa, né? É o que a gente sempre fala, né? Quando o produto é de graça, o produto é você. Então, assim, se eu tô lá numa rede social, entro 22 vezes no Instagram, são 22 vezes que eu tô sendo vendido para alguém, né? Então, o Crua tem uma empresa lá, eu sou o cliente, eu tô no Instagram, estão me vendendo pro Crua, né? O meu tempo. Então, eu acho que essas junções, elas vão sempre estar ligadas a quem consegue ter mais atenção das pessoas e consegue agrupar focos de atenção, né? Tempos de uso, né? Tempos da minha atenção. Boa, Pierre, eu vi um reporte meio interessante agora. Essas grandes empresas, nós estamos falando aqui, são empresas de mídia.
Quanto por cento do faturamento do Facebook é? 97. 97%. 97, 98. Então o que tem que ter? Máquinas de atenção, como a gente fala. Então tem que ter a capacidade de ter audiência. E tem uma coisa que conecta nisso, que é a capacidade de eu capturar dados. Isso. Então eu tenho que ter audiência, mas eu tenho que capturar dados. O que a gente viu informações soltas aí nos últimos tempos? A Apple bloqueando acesso a dados do Facebook. Certo? Assim, restringindo. Google fazendo a mesma coisa. Porque uma coisa é eu assistir, uma coisa é eu entrar na Amazon usando meu PC aqui. Puxa, eu vou fazer uma compra. Outra coisa é usar meu smartphone. O smartphone, ele captura quantos data points mais? Assim, a quantidade de informações que ele captura pelo smartphone é não sei quantas Muito vezes maior, mais do muito que maior. num device outro. Então, não ter o device, porque a maneira de capturar dados, a gente pensava que capturar dados era alguém entrando dados em nota fiscal num sistema de no SAP, tá? Mas hoje o que é? Esses milhares de sensores sendo... Então a quantidade de dados que as máquinas capturam com sensores é brutalmente maior. Processando tudo isso, o cara tem uma capacidade de fazer recomendação, venda, num nível, assim, sei lá, em outras ordens de magnitude. E aí eu vi gente especulando que por que esses investimentos estão pesados em óculos? O óculos é uma coisa meio exótica, né? Nenhum de nós aqui acredita piamente que nós vamos estar vestidos com óculos e no mundo virtual, daí o cara vai enjoar. No mínimo estranho, né? É estranho. Mas o que alguns começam a especular? A aposta nos óculos é pelo novo hardware. Mas não é pelo novo hardware, ela é pela nova interface. É o novo capturador de dados. Sim. Porque o que pode substituir um smartphone? O que pode ser mais capturador de dado de uma audiência do que um smartphone? Talvez seja uma coisa que nem inventaram ainda, ou a gente não viu ainda, mas seria essa... Quando eu olho esses óculos aí, eu lembro do meu Motorola tijolão de bateria. Então, um pedaço dessa aposta de queimar dinheiro agora, e eu não sei quanto tempo, pode ser o seguinte, é a briga pela nova interface. Ela é a briga pelo novo device que vai capturar dado, e aí eu vou vender propaganda pra caramba, porque eu vou saber melhor que ninguém quando criar, como criar e de que maneira criar essa oferta. Que é a oferta. hiperpersonalização da propaganda, porque a hora que você está num ambiente aqui físico, né, presencial, e a gente está acostumado a ter coisas físicas nos impactando, estamos vendo uma TV, todo mundo junto, tô passando na rua, tem uma placa, tal, a gente meio que tem uma coletividade que é vendo aquele impacto. Quando você está num ambiente virtual, ela pode ser hiperpersonalizada, né? Assim, a mesma propaganda, ela é literalmente individual, completa naquele momento, dado o comportamento. Eu acho que esse é o grande, vamos falar assim, esse é o grande vale ali, que tá todo mundo falando, nossa, ali vai ter muito ouro, porque assim, ali, a hora que eu tenho a pessoa não sendo impactada, olha que loucura, né? Porque as pessoas estão hoje vivendo suas vidas e sendo impactadas por uma mídia. Lá você fala assim, sua vida vai estar lá, que é uma grande mídia, a gente vai viver dentro de uma mídia, olha que loucura, né? A gente vai estar vivendo numa mídia, nessa hipótese, né, do metaverso. Você fala, pô, para ir trabalhar eu entro lá, e lá é uma grande mídia, né? Então é um processo de transformação incrível, porque a gente vai estar vivendo numa grande cenário de propaganda, né? Que é um negócio meio cataclísmico, assim, né? E a gente tem um óculos aqui, que a gente usa aqui na Startse, os alunos usam, enfim. A gente olha, assim, você vive experiências ali dentro daquele negócio que são realmente... lá no Vale do Silício agora há pouco, eu experimentei um óculos, um aplicativo no óculos, onde você consegue criar avatares de pessoas que você gosta, mas que já faleceram. E essas pessoas, elas interagem contigo como se elas estivessem ali. Então, é uma experiência absurdamente louca, de outro nível de interação. Mas, pegando essa coisa dos dados ali, só para a gente não fugir... eu li esses dias, a gente tem aquela frase que já virou clichê, os dados são o novo petróleo. Daí esses dias eu vi uma atualização dela. Os donos dos dados serão os donos do futuro. E isso, elevado à máxima potência, faz a gente pensar o seguinte, e aí quase que um exercício de futurismo aqui, pô, por que ninguém conseguiu fazer nada melhor que o Google nos últimos 20 anos? Como um produto, um serviço pode durar tanto tempo sendo líder e não ter nem nada que o ameace? E aí, esse texto dizia o seguinte, sabe qual pode ser o maior e-commerce do futuro? O Google. Porque você pesquisa tudo lá, sabe tudo que você faz, rastreia tudo que você usa o navegador, o Google, sabe tudo. Então, ao invés de pesquisar no Google, geladeira, marca tal, você só escreve, quero uma geladeira. E ele vai te comprar a geladeira, te entregar a geladeira, essa experiência inteira, né? Uhum.
porque ele já sabe os teu perfil, teu gosto, os dados, as informações. Então talvez o Google pode ser o imenso, o grande, o maior e-commerce do mundo pela quantidade de dados, de gente que transaciona, que passa por ali o tempo inteiro. Então assim, não tem como ignorar esse mundo de captação de dados para oferecer novos serviços, novos produtos, para descobrir qual é a próxima onda. Né? Agora você falou dos dados. Nós estamos especulando para frente aqui, mas vamos continuar. Olha só, qual é uma tecnologia hoje que poderia criar uma ruptura? O Google, o que ele fez? Indexar o conhecimento do mundo. Faz aquelas aranhas, navegar, pegar todo o dado do mundo, pegar não sei o que, antecipa, você faz uma... Sim. Ele indexa, vamos dizer assim, né? Ele indexa. Qual é uma coisa hoje que levou o nível de indexação para um nível completamente diferente? Essa tecnologia chamada GPT-3, da OpenAI. Que eles também, porque o que eles fizeram? Hoje tem open source que faz indexação de conteúdo do mundo, tem o Wikipedia que tem conteúdo para... Então imagina o cara ler um monte desses conteúdos. E aí eles criaram esses algoritmos capazes de fazer, não achar coisas, mas quase predizer coisas, sabe? Sabe assim, você não precisa procurar que tem uma geladeira, mas eu sei que o Júnior, na verdade, está precisando de uma geladeira, e o Júnior nem se deu conta ainda que estava precisando da geladeira. Esse caminho é. Então, isso é o OpenAI, isso é o GPT-3, vem aí o GPT-4, que é muito incrível. Quem é uma empresa oculta que pagou $1 bilhão para a OpenAI para explorar o GPT-3? A Microsoft. A nossa amiga Microsoft, que sempre está no jogo ali, tá? Sempre está na conversa. Sempre está na conversa. Vamos nem saber, mas eles estão conversando já. Segundo, essa semana o Facebook anunciou um concorrente do GPT-3, só que é open source. Então, às vezes, vem essas camadas, eu acho a sua pergunta muito pertinente. O que poderia fazer o Google? Por que o Google é relevante? Então, ele está aqui, ele é relevante. Ele é o grande incumbente, né? Ele poderia criar novos negócios, porque ele tem o poder na mão. Ou alguma coisa nova pode tirar essa vantagem dele. Uhum. Concorda que esse é o... Eu acho que pouco de paranoia estratégica é bom hoje. Um pouco de alongar o pensamento, pensar assim com ousadia, esse pensamento mais bold, né? Mas ele é bom, ele é necessário. Porque ele é só um pensamento estratégico, ele é um debate, é uma discussão. Nós estamos aqui discutindo sem compromisso, nós estamos ninguém aqui com chance nem com pretensão de estar certo de tudo, né? Mas isso vai fazendo a gente ficar mais espertos, mais atentos, mais ligados, mais informados, mais curiosos. Eu acho que as organizações infinitas são aquelas que criam dentro dos seus times esse espírito. Esse espírito de ter coragem de debater, viajar na maionese, trazendo a valor presente, projetável quando dá, inefável quando não dá, e a gente conseguir imaginar possibilidades, né? Porque senão a gente fica muito à mercê da capacidade dos outros anteverem coisas, né? E a gente fica muito deficiente. A gente não foi treinado para isso, né, cara? Assim, porque você pensa nas empresas, assim, toda vez que a gente discute... Geralmente as discussões estratégicas mesmo, elas acabam sendo muito pragmáticas, né? Assim, puta, beleza, mas ó, aqui a venda tá caindo, o que você faz? Esse negócio a gente não sabe, isso aqui é risco, vamos botar dinheiro nesse negócio que ninguém nunca provou. O sistema geralmente repele um pouco disso, não sei assim, o que vocês acham, mas o sistema geralmente, quando tem alguém na sala ali que começa a ter uma ideia meio, não viaja, né? Para com isso, tá, vamos voltar aqui, né? Anota aí, mas vamos focar no que paga a conta. Legal, mas tu vê, a gente... legal, mas não, né? O problema é como legal, é que a gente faz agora. isso, Pierre, sem virar uma esquizofrenia de um dia nós estamos viajando na maionese, o mundo vai acontecer, nós vamos morar em Marte e sei lá o quê, e do outro lado, assim, não, volta aqui, porque a venda hoje a gente não vendeu. Hoje, concorda que é meio esquizofrênico? É que geralmente a conversa vai no ou, né? Assim, ou eu discuto a meta do mês e a venda e o que paga a conta, ou discuto um futuro que é sempre uma coisa hipotética, super complexa, meio futurista. Eu acho que as duas conversas, elas acabam ficando sempre meio água e óleo, e haver uma discussão meio burra, né? Porque a gente se coloca e fala, puxa, ou eu sou o cara que está viajando, ou eu sou o cara que está entregando resultado, né? E acho que toda essa conversa, tentando voltar no nosso ponto inicial da Netflix, ela passa um pouco pelo lance de que não dá para você construir e pagar o presente se você estiver investindo um pouquinho no futuro, porque esses futuros eles vão se aproximando cada vez mais. É o que a gente sempre diz, né? As tendências, elas não estão paradas lá na frente, elas estão vindo, né? Estão vindo em nossa direção. Então, a hora que geralmente a gente vê que a coisa está mudando, se você não começa a investir num próximo ciclo, numa renovação, você vai ser pego de surpresa rápido, porque a velocidade do impacto ele é exponencial, né? Tá andando a 2 km por hora, 4, depois tá 8, tá 16, a hora que viu, virou, né?
E acho que esses grandes negócios estão passando por essa aprovação, que essa aprovação a velocidade da disrupção, ela também é exponencial, né? Geralmente a gente pensa em exponencial só positiva, né? O negócio vendia nada, agora vende um monte. Mas para toda exponencial positiva tem uma exponencial negativa, né? E essa disrupção, todos os mesmos grandes plataformas ou big techs estão sujeitas a essa exponencial negativa. Porque tem um monte de gente trabalhando inteligente com dinheiro também, tentando criar novas soluções. Então, eu acho que esperar... É engraçado, assim, essas empresas, elas foram fruto de um fenômeno de crescimento exponencial, mas elas esperam um impacto linear, né, no negócio delas. Elas esperam que a crise venha linearmente, apesar de serem crescimentos exponenciais. E, na verdade, acho que esse é grande paradoxo, né, da história. Você achar que você pode crescer exponencial e não pode ter um impacto negativo na mesma intensidade. Não, e eu acho que isso que você está falando resume muito do que a gente aborda muito, que é a história do laboratório de experimentos, né? As empresas, elas têm que ser esses grandes laboratórios, né? Não, o Google não descobriu o que vai fazer daqui a pouco sem fazer um monte de experimentos, sem apostar num monte de coisa. Microsoft, mesma coisa. Então, como é que a gente é capaz de fazer muito bem o que a gente faz, para não ficar uma conversa maluca de esse é o cara que viaja, esse é o cara que paga a conta, mas não, como é que a gente consegue ter, ao mesmo tempo, né, o cara que paga a conta e o cara que faz pequenas viagens no futuro para descobrir qual é o próximo passo? Porque sem esses pequenos experimentos, no mundo plural como ele é hoje, futuro cheio de caminhos e alternativas, a gente não vai descobrir qual é o jogo seguinte, né? Nunca vai encontrar a Netflix. Uma hipótese são jogos, mas quais são as próximas hipóteses? E se não for jogo, o que vai ser? Acabou a empresa? Deve ter um monte de gente lá dentro fazendo um monte de experimento. Tem um monte de experimento acontecendo. Aqui na Startse a gente tem... a gente tá fazendo o que faz, né, e para fora, todo mundo vê o que a gente faz lá fora, mas aqui dentro a gente tem 7, 8 experimentos rodando aqui que podem ser o futuro da empresa depois da manhã. Imagina nesses lugares. Então, essa capacidade de experimentação, enquanto faz o negócio crescer, enquanto paga a conta, ela tem que acontecer, mas é difícil de fazer, né, Cru? Perfeito. Eu acho que é um bom momento agora pra gente. A gente começou lá do Netflix, nós puxamos um barbante, veio. Né? Eu acho que seria o momento agora da gente refletir e tentar dizer assim: quais são dicas de gestão hoje, de organização, de comportamento, time, pessoa, profissional, pragmáticos que a gente acha então? Então tá, dada essa confusão lá fora, que ninguém domina, o que são coisas que parecem combinar com agora, que pode ajudar o cara a lidar com toda essa... Vamos imaginar aqui algumas coisas pragmáticas, assim, que poderiam ser, tá? Vou começar arriscando aqui. Vamos lá. Para mim tem uma coisa que parece exótica, mas é muito prática, que é criar mecanismos reais dentro de uma organização de incentivo à curiosidade e autoaprendizado. Ok? Para mim isso é muito prático. A gente vem de um ambiente organizacional que a gente dizia o seguinte: não, você tem que estudar isso, você tem que aprender a lei nova, você tem que aprender contabilidade, tem que aprender isso, não sei o quê, né? Eu acho que não. Eu acho que agora uma ação muito prática é a gente criar programas de desenvolvimento dentro das empresas que você utiliza muito da curiosidade. Você incita, por isso que aqui na Startse nós gostamos de provocar, né? Novos começos, tá? Então você incita, mas você dá liberdade para que as pessoas da empresa façam opções e escolhas do que elas querem aprender. O cara quer entender de metaverso? Que tesão, cara. A melhor coisa é você ir navegar e tentar aprender uma coisa que te provoca, te cria curiosidade. O calor pega por dentro. Então, uma das coisas para mim bem práticas é criar um programa de autodesenvolvimento interno, em que você cria todas as tags que movimentam tecnologia, mercado, gestão, seu cliente e tudo mais, e criar programas internos em que as pessoas dentro da empresa escolham temas de interesse para sair daquela droga da gente tinha que estudar como criança, tu tinha que estudar tudo que mandava você estudar e não aquilo que você tinha vontade de aprender, certo? Então você faz isso e cria um programa, mas põe disciplina, não para ser oba-oba, cria disciplina. Qual é a disciplina? Você tem o direito, você tem até a obrigação, né? Mas você escolhe o que você quer. E quando você fizer isso, você recompila e você tem que criar uma saída. Uma saída é uma aula para um outro, é um teste, um experimento, um MVP. Você tem que ter uma saída, você tem que produzir. Sabe quando você lê um livro e você escreve um post? Você produziu, né? Quando você lê o livro e você não contou para alguém, você não disse, isso é pobre. Então, para uma coisa bem prática e bem do início reimagine os processos de autoaprendizado dentro da empresa. Essa é a minha dica 1. Boa.
E aí? Eu acho que o Cru falou bem, aprender o tempo todo, reimaginar as coisas. Eu acho que o segundo ponto para tangibilizar isso é tentar ler esses sinais. Buscar lá fora a informação, buscar lá fora essa tendência que você falou, esse insight, que ele vem como um cometa, um meteoro, né? Que muitos deles vão passar do lado, algum vai te acertar em cheio. Quando você consegue ler esses sinais lá fora, você consegue capturar a informação e começa a reagir a eles. Tá? Ah, mas onde é que eu acho esses sinais? O que é isso? Vamos pegar lá de novo, só como exemplo Netflix. Disse que lá fora, mês que vem, vai cair mais usuário. Um dos maiores investidores realizou prejuízo porque sabe que lá na frente vem coisa pior. Ou seja, as coisas estão acontecendo, os sinais estão vindo. As startups que mais captaram dinheiro no Brasil nos últimos 12 meses foram as que mais demitiram nos últimos 12 dias. Sim. Os sinais estão aí. Então como é que a gente consegue ler esses sinais, traduzir, interpretar isso e executar dentro da companhia, dentro do nosso negócio, coisas que nos protejam, que nos fortaleçam, que nos façam buscar alternativas para hoje. Então, esse laboratório de sinais, buscar enxergar tudo que aparece nesse radar é uma das coisas que a gente tem que fazer o tempo todo. Vou pegar a carona, então, que eu acho que o lance de... Acho que estão conectados, né? Por óbvio, ao mesmo tema. Eu acho que quando a gente fala de capturar os sinais, experimentos, a gente geralmente é o que a gente faz com isso, né? Que é o que eu sempre falo, um pouco de respeitar as dúvidas mais do que as certezas, né? Então a gente geralmente pega os sinais e fala, mas tudo bem, isso é aquele negócio, isso não tem nada a ver comigo, isso é outro mercado, ou aqui é diferente, eu entendo melhor. A gente geralmente meio cria camadas de descrédito para as coisas que a gente não conhece, né? Então eu acho que o lance de capturar os sinais, e acho que essa cultura, principalmente quem está liderando uma empresa, tem que ser muito, muito respeitoso com as dúvidas, né? Mas será que esse negócio vai funcionar mesmo? Será que vai continuar funcionando? Será que daqui a um ano não vai mudar? Será que isso aqui não me derruba? Será que eu estou realmente abrindo, fazendo experimentos suficientes? Geralmente a gente não gosta de estar nesse território da dúvida, né? A gente gosta de operar no território da certeza, a gente gosta de planilhar, de organizar, de estruturar, de planejar, de processualizar. A gente não opera muito bem nesse território da incerteza. Então eu acho que tem um comportamento mental importante, que é esse comportamento de respeitar as dúvidas, escutar as dúvidas, para estar aberto para os sinais, respeitar essas dúvidas e transformar em experimentos, que acho que aí de alguma forma a coisa fecha, né? Tangibiliza, né? Mas isso não está em todo mundo, né? Isso começa lá em cima na liderança, porque geralmente as empresas morrem por cima, né? Então elas morrem porque alguém lá em cima está querendo, enfim, fingir que não está vendo, ou está querendo ganhar tempo, porque os incentivos muitas vezes também não são os mais alinhados possíveis. Dificilmente algum executivo num alto cargo levanta a mão e fala, isso aqui vai dar errado e a gente vai ter que mudar tudo e bota o seu emprego em risco, né? Geralmente tem os incentivos diferentes, assim. Então acho que o grande ponto é usar esses sinais como fonte de dúvida, discutir isso, debater abertamente e transformar num portfólio de experimentos, de aprendizado, enfim, para a empresa poder se reinventar constantemente. Que eu acho que é o caso um pouco do Netflix, que provavelmente está dentro dessa jornada, mas o que a gente está capturando agora, olhando de fora, é que a coisa tá num momento de provação, né? E pode ser que seja surpresa só para nós, né? Pode ser que eles já estavam prevendo isso há muito tempo e já estão tomando as ações Quem lá. Somos nós para dizer, né? Pode ser que é surpresa só para nós. Eu acho que esse E quer ver? Vou deixar a especulação aqui. O Elon Musk acabou de comprar o Twitter. O Twitter faz tempo que tá aí, é legal, muita gente curte, não curte, não sei o quê, mas nunca se provou como um grande business, negócio, ou não sei o quê. Eu conheci nas andanças Chris Sacca, é um dos investidores do Vale do Silício, que foi um dos caras que investiu no Twitter e mesmo investindo, ele brigava muito com o Twitter, que o Twitter tinha perdido várias vezes a chance de se tornar uma grande coisa, né, na visão dele lá, tá? E embora ele também assumisse que é muito difícil de saber um negócio quando ele é inefável, sim. Que ele disse assim, que apresentaram para ele investir no Snapchat e depois Snap, né? E ele disse, caramba, aquele negócio era muito complicado, não investir naquilo. Ou seja, mesmo os caras que já deram muitas dentro, os caras também perderam alguns bons, né? Perderam, ninguém acerta todos e tal. Mas uma das especulações agora que essa conversa faz é o seguinte, o que pode acontecer com uma empresa que nem o Twitter? E por que eu acho que o Júnior falou é legal? A gente observando, mesmo à distância, e com informação e conhecimento, e vendo isso, tu começa a sacar um monte de... Tu começa a entender tendências, tu começa a entender comportamentos, tu começa a entender microações que essas grandes fazem, porque ficam muito populares, assim, as informações vazam, né? Então você começa a trazer várias inspirações para o seu próprio negócio.
Porque o cara diz, não, mas o meu negócio não é digital, meu negócio não tem é nada a ver com isso, né? não tem nada a ver com isso. Cara, tem cada vez mais. Tu tem uma chance muito grande de sacar movimentos por causa desse tipo de coisa. Não tem negócio hoje, para mim não existe negócio, pode escolher qualquer um, que não faça parte de uma rede, ok? Não tem negócio que não tenha comunidade. Cara, mas eu tenho uma pizzaria aqui no bairro, então é mais grave ainda, ela é mais high touch ainda, ela flui muito mais, o nível de fofoca é imenso, o boca a boca é brutal, entendeu? Assim, ó, todos nós vivemos em redes. O que o mundo está fazendo e os metaversos vamos salientar, e o Web3, é levar esse senso de comunidade, de rede, num nível muito maior. Muito maior. Então, quando a gente ouve essas histórias, quando a gente se aproxima, quer entender, quer debater, se você trouxer o experimento e conseguir fazer analogia na sua rede, você vai encontrar os mesmos comportamentos, entendeu? Você está ficando obsoleto, você tem que mudar o modelo, eu deveria só vender a pizza, eu deveria fazer o curso de como fazer pizza, eu deveria fazer um conteúdo no YouTube de como fazer pizza, ou deveria só vender a pizza? Né? Eu deveria, na verdade, fazer uma marca boa da minha pizzaria e fazer uma franquia para o Brasil inteiro, ou ficar na minha pizzaria e ser a melhor do negócio? A minha pizza... Entender isso? Sua pizzaria ou sua escola? Sua pizzaria ou sua escola. Vender pizza ou curso de pizza? O conteúdo sobre pizza, mas olha só a metáfora, né, da rede. A rede é foda, porque a rede vibra, né? Então, quando tá tudo ligado, um ponto aqui, ele vibra a rede inteira, né? Então, assim... Fala assim, pô, o Netflix não tem nada a ver com o meu negócio. Tem, cara. Porque a nossa experiência como consumidor no Netflix, aquele modelo de negócio, a gente, quando consome o Netflix, a gente reprograma toda a nossa experiência em relação a todas as outras coisas da nossa vida. Né? No momento que um treina a gente para fazer assinatura, toda a nossa vida começa a ser pensada como assinatura. No momento que eu entro lá e tem um serviço muito bacana, eu começo a esperar isso de todos os outros serviços. No momento que eu clico lá e não falo com ninguém e resolve o meu problema, todos os outros negócios, eu espero isso dos outros negócios. Então, como está tudo muito interconectado, essas experiências, principalmente essas empresas de tecnologia, quando a gente está num negócio tradicional, a gente acha que não tem nada a ver com a gente, mas a rede vibra, né? Assim, eu pego um ponto na rede e chacoalha tudo, né? Então, eu acho que a gente está, quando a gente olha o nosso negócio, como essa interconectividade entre todos muito ligados, a gente tem que ficar muito atento ao radar de sinais, porque assim, uma mudança de um lado afeta o nosso negócio, que a gente pode perceber ou não, né? Essa transversalidade é muito, muito poderosa. E ó, papo muito bom, mas temos que chegar no fim do nosso primeiro episódio, né? Fechou. Do nosso podcast Organizações Infinitas. Só para pegar o gancho, falou do Twitter, falando do Elon Musk, falamos um pouco deles aqui, e no próximo episódio a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque não interessa só o fato dele ter comprado o Twitter, mas o que isso mexe na rede que o Piero acabou de dizer ali. Só para deixar um spoiler. Twitter é só a 16ª maior rede social do mundo. Conta na mão quantas você conhece. 16ª. Conta nas mãos quantas você conhece pra você ver onde é que tem coisa que você não faz ideia que tá acontecendo no mundo e a gente ainda não percebeu. Certo, amigos? Beleza, nos vemos no próximo. Conta aí as 15. Esperamos vocês no próximo episódio do Organizações Infinitas. Se você gostou, compartilha, manda pras pessoas, manda feedback aqui pra gente. Escreve aí nos comentários se a gente foi legal, se a gente foi uns bobalhões, mas a gente quer saber se foi bacana e se te ajudou de alguma maneira. Até o próximo, valeu!